está de volta com mais um episódio pela última vez esse ano. Esse ano, né, Cardoso? Correto. Não, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Então eu vou pedir pro Zabuzeta soltar essa música em homenagem ao sujeito que reclamou lá no Twitter que o Zabuzeta não coloca as músicas que a gente pede. Então, Zabuzeta, coloca, por favor, só um pedacinho pra gente não tomar direitos autorais, né? O próprio Boninho apertando o botão dos direitos autorais. A própria Simone vai bater na nossa casa e acabar com o nosso Natal, né? Se a gente fizer isso. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Já deve ter tocado a música nesse momento. Ou não tocou a música. Será que não tocou? A gente só vai saber quando esse programa sair. Será que o Zabuzeta, em retaliação às críticas, não vai colocar a música? Ou ele vai tocar todas as músicas que ele não tocou ao mesmo tempo. É verdade. Ou então ele vai tocar essa música, que eu não sei qual que é o nome dela, usando o seu aro da sua bicicleta como instrumento musical. Cara, isso é Tô perfeito. imaginando ele segurando igual uma harpa. Exato. O aro da bicicleta. Eu tocando. imaginei, tipo, um disco de DJ, assim, sabe? Ele, tipo, rodando a roda, né? Pois é, mas o Marcelo Vinícius, como foi de Natal, Marcelo? Pô, fui ótimo. A gente tem que fazer um trabalho de especulação, né? Porque a gravação é antecipada. Mas a gente finge, né? Assim, comeu muita rabanada. Como é que foi? Finge que foi bom, Tô muito incomodado que tá fazendo máximas de 62 graus em São Paulo. Foi revelado no show de fim de ano que o Roberto Carlos é um ciborgue, ele já foi substituído. Então, acho que causou grande impacto na família. Muito legal, muito bacana. Muito bom, muito bom. E você, Márcia, como foi o seu suposto Natal? Eu espero que tenha sido muito bom, que eu tenha comido a comida de ceia de Natal da minha avó que eu gosto. Eu espero que esse ano a família não tenha se rebelado e feito outro prato. Importante. Existe isso? É porque todo ano na minha casa a ceia de Natal é arroz, farofa, salpicão, e aí tem uma carne de porco assada e um chester. E eu gosto muito dessa combinação. Pra mim, assim, é a combinação de final de ano. Eu vou ficar muito chateado se isso não tiver rolado. Eu espero que Mas não. o arroz é com passas? A única coisa que tem passas é o salpicão. Nada mais tem. Aí quebra muito. Amigo, eu aprendi a gostar, não vou negar. Nossa, não consigo. Mas eles colocam pouco. Eles colocam muito pouquinho, então é de boa. Isso me lembrou um Natal que a avó da minha prima, que tava sempre na ceia, sempre levava uma carne de porco especial, assim, sabe? Um negócio lá feito por ela e tal. E aí, num Natal específico, outra pessoa decidiu levar a carne de porco. Não. E aí, a pessoa não apenas decidiu levar a carne de porco no lugar da pessoa titular, que fazia a carne de porco soberana, como ela decidiu fazer com um molho, sei lá, de maçã. Um troço, assim, que não tinha nada a ver, sabe? Eu acho que é a regra do Natal. Quem leva o prato é obrigado a levar o mesmo prato do mesmo jeito pro resto da vida. É pra sempre, não pode É mudar pra isso. sempre. É quase uma maldição, né? É, a maldição natalina. Você não pode mudar. Não existe isso. É um crime. Jesus chora. Exatamente. Acho que as pessoas reclamam de rotina e, vamos variar, é sempre a mesma coisa. Mas que rotina é essa que é só uma vez a cada 365 dias? Tipo, a gente passa o ano inteiro esperando, lutando bravamente pra sobreviver até esse momento. A gente quer a mesmice. Exato. Exatamente. Então, em defesa da mesmice do Natal, né, a gente resolveu fazer esse episódio aqui, que é um episódio especial, né, Cardoso? Um episódio diferente. Exatamente. A gente nunca fez, né? Cara, e é um episódio respondendo as perguntas da galera. A gente abriu caixinhas de perguntas em nossos Instagrams. E, assim como o espírito do Natal, também existe caos nas perguntas, existe fofoca e existe briga de família. Então, pô, fica aí que o entretenimento vai ser bom. O seu Natal era repleto de brigas de família e caos, Cardoso? Pô, sempre foi. Maravilhoso. É mesmo? Um Natal sem uma fofoca é um Natal desperdiçado, né? Acho que isso se aplica a várias camadas da nossa vida, né? Exatamente. Não, Márcia? Márcia é das minhas. Qualquer momento sem fofoca é um momento desperdiçado. Justo. Então, como a gente fez, gente? A gente fez isso aí que o Cardoso falou, a gente abriu as caixinhas de pergunta lá no Instagram, tanto no Instagram do Up quanto nos nossos pessoais, né? E aí a gente selecionou aqui uma quantidade avassaladora de perguntas. E você, pessoa que mandou uma pergunta e não teve a sua pergunta respondida aqui, fica tranquilo que a gente guardou todas as perguntas, então eventualmente, se vocês gostarem, né, desse episódio aqui, a gente volta a fazer e a gente puxa as perguntas que foram armazenadas e que são perguntas que não ficaram datadas também, né? Porque algumas perguntas foram tipo sobre o The Game
Awards e tal. E a gente tá gravando num momento antes do The Game Awards, e esse episódio tá indo depois do The Game Awards. Então certas perguntas a gente acabou não respondendo porque Foram eram... de base. Exatamente. É bom até deixar uma enquete no episódio se as pessoas querem mais oportunidades de mandar perguntas e mais episódios assim. A gente põe umas opções. Você quer outro episódio de perguntas para mandar a sua? E aí uma opção é sim, quero. E outra opção é que isso, porra, acabou a pauta? Tô até notando isso na pauta aqui já. Que isso, porra, acabou a pauta. Enquete. Vocês querem mais desses programas? Sim? Não? Que isso? Acabou a pauta? Vírgula, porra. Porra, é essencial essa parte. Bom, pronto. Eu gostei que vocês ficaram em silêncio enquanto eu digitava a parada aqui. Pô, claro, parece um idoso que escreve falando o que tá escrevendo, Parece pô. que ele tá, tipo, no Google, né? Como fazer a pauta. Site panelinha, como fazer ovo com gema mole. Eu não como mais ovo com gema mole, mas depois eu conto essa história. Ih, Ah, não, rapaz. você vai contar agora. Por que você não come mais ovo com gema mole? O Starboy quer saber, amigo. Starboy tá se tremendo querendo saber. O Starboy já tá lá no minuto 15, gente. Ele tá no futuro. É. Pergunta dos apresentadores agora, né? Por que você não come mais ovo com gema Cara, mole? aconteceu alguma coisa comigo que um dia eu fui comer um ovo e ele tava com a gema mole, como eu sempre como na minha vida, né? Era bom, era uma delícia. E aí ele tava com um gosto amargo, esquisito, que tipo assim, só eu sentia. A minha querida esposa que tava comendo o mesmo ovo que eu, não mesmo no mesmo prato, né? Mas assim, do mesmo jeito que foi feito e tal, não sei o quê, não tava sentindo esse gosto e eu tava sentindo. E a partir desse ponto, todo ovo com gema mole eu tô sentindo esse gosto amargo e esquisito. Eita, amigo. Aí eu parei de comer ovo com gema mole. Cara, isso foi pós-Covid? Foi pós-Covid. Deve ter relação. Deve ter. Eu chutaria aí uns 40% de chance. Caralho. Né? Mó doideira. Ai, Mó amigo, que doideira. tristeza. Eu tive muito medo quando eu peguei Covid de mudar meu paladar. Eu acho que eu ia sofrer muito. Tem uma galera que tinha umas coisas, sei lá, ficar com gosto de gasolina. Eram uns gostos muito nada a ver. Pô, esse aí é o gosto que o Daniel aí, ó. É. O rei da gasolina aí. Que na minha casa tudo tem gosto de gasolina depois do Covid. Que delícia. What? Um dia a gente te explica, Marcelo. Você fica com essa informação aí na sua cabeça, um dia a gente te conta. Vou guardar. Ó, você que tá ouvindo esse episódio, aproveitando a deixa, siga a equipe do Up nas redes pessoais de cada pessoa. Porque quem não segue tá perdendo conteúdos incríveis. Tem o Gato Rodrigo, tem o Cardoso emburrado mostrando vinil, tem as panturrilhas do Dan e a TV com algum jogo. É edificante. E tem Marcelo Vinícius sendo o rei dos videogames aí. Então, É verdade. Eu tiro fotos da minha varanda. Esse é o meu conteúdo. Não, agora você tira foto na academia, né? Isso! é o shonen da vida real. Exatamente. Rumo ao shape indescritível. Então, beleza, vamos chamar aí uma música que o Zabuzeta vai colocar a música, porque ele coloca a música ao contrário do que dizem por aí, né? Porque o Zabuzeta é incrível. Então, por favor, eu quero que as pessoas ouçam a música que o Zabuzeta vai colocar e comentem também que o Zabuzeta é muito bonito. Thank you. Elogiem, fala que ele é o ciclista mais bonito do Brasil, que ele é o maior DJ da podosfera e que ele coloca as músicas aí que vocês pedem também. E ele discoteca com nossas emoções. Márcia, pede uma música aí. Eu quero... Música de ano novo, hein? Clima lá no alto. Clima lá no alto? Putz, o que eu quero? O que eu tenho ouvido? Gente, eu posso adicionar como diria Marcelo Vinícius, uma trivia aqui no meio do... Rapidinho, coisa rápida. Vai, amigo. Taylor Swift está aqui no Brasil, que é um perigo para a segurança de todos nós, né? E nesse momento ela está na cidade de São Paulo e está tendo, né, a maior frente fria da história da humanidade aqui, tá um frio do caralho. E aí eu tô achando curioso que a Taylor foi homenageada no Rio do Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do planeta Terra e tal, não sei o quê. E em São Paulo, Taylor Swift foi homenageada na linha vermelha do metrô. Olha aí. Sério? O que fizeram? Ah, colocaram um banner, We Love You Taylor. Só que Meu aí Deus. é isso, né? É o cartão postal da cidade. É né? o metrô. Exato. Incrível. Mas você pode cortar isso tudo, eu só queria Ah. adicionar essa informação Tá, aqui. não vai cortar não. Volta a Taylor Swift aí. A Não. pior dela, que é aquela... Que horrível. Como Não é sei que é, cantar. Marcia? Pera, como é que é? Ai, gente, é Mi que chama. É que eu só consigo lembrar do Bolsonaro cantando. Que tem um vídeo do Bolsonaro cantando. Caralho. Desculpa, eu não sei cantar. Não vou repetir. Não, não é sobre saber, é só sobre soltar emoção. Exato. Gente, desculpa, eu não vou passar essa vergonha em pleno Natal. Tá bom, como a Márcia vestiu a roupa da data, que estamos, na verdade, muito longe dela nesse momento, a gente deixa passar e toca aí a música que a Márcia pediu. É isso. Clima lá em cima. Com muito ódio no coração, tocando Taylor Swift.
Espero que o Zabuzeta se rebele e não coloque outra coisa. Zabuzeta, fica à vontade, por favor. A gente vai ser cancelado pelos ouvintes Swifters, hein? Não, mas até os ouvintes Swifters não gostam dessa música, tá tudo bem. Coloca então, por favor, Zabuzeta, a música do MC Bin Laden, Bololô Haha, que aí tem Taylor Swift também. Caralho, essa música é simplesmente um acontecimento. Nossa, a música é aqui. Beleza, vamos lá então. Após uma introdução do tamanho do ano que acabou de passar, né? A gente finalmente vai responder as perguntas para felicidade de certos ouvintes aí que não gostam de introdução, não é mesmo, Cardoso? Exatamente. Ninguém mandou o Starboy não mandar pergunta, então se fudeu aí, Starboy. É verdade. Mas puxa aí, cara. Vamos começar, né? Posso começar? Bom, vou começar com polêmica. Foda-se. Posso começar com polêmica? Já? Amigo. A pergunta do Dalton Reis. O coelho está fazendo falta? Muito obrigado, Dalton Reis, por mandar aí uma pergunta pra gente, cara. Tá fazendo falta não, cara. Tá vivendo a vida dele lá, né? Exato. A resposta foi bem objetiva, né? Bem... Você sente um rancor na voz de Daniel Schettini, que é incrível, né? Que não. Cara é rancoroso, cara. Pergunta simples, resposta simples, pô. Exato. A pergunta é uma pergunta bem direta. O coelho tá fazendo falta? Resposta: não. É, pode ser que daqui a um ano ele faça? Não, mas não tá nesse momento. Eu acho que o podcast ele vai se transformando, né? Eu não sei o que vocês sentiram de mudança no clima geral da coisa depois que eu entrei, mas eu peguei muito pouco da carreira, né? Da trajetória de Rodrigo Coelho por aqui. Eu não sei nem como processar, assim. Eu acho que ele trazia um clima mais festivo e a gente agora tá mais sóbrio, talvez. Eu sinto falta do bom humor do Coelho. Ele levava o nosso humor um pouco. Isso é verdade. Caralho, chamou todo mundo de mal-humorado. Aí é foda. Mas é verdade. É que a gente é meio deprimida, a gente é meio triste. Ah, sim. O Coelho era um labrador. Ele era. Então toda hora ele já chegava aqui animado, feliz. Até quando tinha acontecido alguma coisa ruim, ele tava feliz. É verdade. Eu gosto muito da gente conversando sobre o coelho como se ele tivesse morrido. Isso é muito bom. Não, porque ele era uma pessoa Ele animada. coroa de flores. Saudades. Saudades eternas. Foi de camisa de saudades Vocês eternas. falam isso de labrador, me lembrou que teve algum comentário que o Coelho fez que eu fiquei meio crinjado, acho que foi sobre os meus caninos, a gente ainda vai voltar nisso hoje. A Ananda falou pra mim que todas as minhas interações com o Coelho parecem quando o BoJack Horseman tromba com o Mr. Peanut Butter. E isso mudou minha vida, assim, eu falei, caralho, é verdade. Então é isso. Essa é a saudade que sentimos do coelho. Não, mas eu queria comentar uma coisa aqui, que a Márcia falou que o Coelho ele era feliz até quando ele tava triste. E eu me lembro de uma vez que o Coelho entrou pra gravar com a gente e tinha acontecido alguma merda, assim, na vida dele, alguma situação chata, assim. E aí ele contou a parada pra gente, assim, tipo, meio preocupado, meio apreensivo e tal. Cara, aí ele falou assim, não, beleza, vamos gravar. Aí, cara, ele virou uma chave na mente que do nada o tom de voz dele se transformou completamente e ele ficou feliz completamente. Eu falei, caralho, como? Eu acho isso incrível. Porque assim, acontece o mínimo inconveniente, eu já entro pra gravar assim me arrastando. Não, eu faço qualquer coisa me arrastando se acontecer o mínimo inconveniente. Mas enfim, respondida a pergunta aí pro nosso querido. Nosso querido, não lembro o nome, que o Cardoso apagou a foto aqui da pauta. A gente já falou o nome dele, tá gravado. Zabuzeta, corta aí, só coloca aí o nome dele aí, por favor. Dalton Reis. Vamos pra mais uma pergunta então? Eu vou puxar uma aqui, hein? É o Rogério Matos, Rogério.matos7, que mandou várias perguntas pra gente. Porra, esse moleque flodou todo mundo, mano. Caralho, todos os prints era só Rogério Matos 7. Ele queria muito Grande que esse Rogério. programa acontecesse. Ele falou, Ele queria. Com certeza. vai ter pergunta sim. Graças a Rogério Matos 7, esse programa está acontecendo. Mas é um homem introspectivo, né, cara? É um homem que é reflexivo sobre a vida, né? Então, ele tinha muitas perguntas pra fazer. E é óbvio que quando você tem muitas perguntas, você pergunta pra quem? Pro podcast de videogames, o Up. Exato. Ele viu as caixinhas de pergunta e ele já amarrou uma bandana vermelha na testa e pensou, não vai flopar. Não vai flopar essa porra. Exato. Exatamente. A pergunta que ele fez aqui pra gente foi: qual é a primeira memória sobre videogames que cada integrante tem? Uma boa pergunta. Eu tenho uma boa, posso começar? Lança Vai, aí. amigo. Sua primeira memória? Minha primeira memória.
Cara, eu tenho vários irmãos, né? Mas eu tenho um irmão específico que ele me odeia. Me odeia desde o dia que eu nasci. Foi um negócio, tipo assim, eu nasci, ele passou a me odiar. Porra, ele era o capeta na minha vida. Botava Lego, peça de Lego no meu pé. Fazia os caralho. Quase me matou várias vezes. Eu tenho 3 pontos na cabeça por causa dele. Mano, é inacreditável, assim. Relação ótima de irmão. Que agradável. E aí, cara, eu lembro que ele tava jogando Banjo-Kazooie no Nintendo 64 que a gente tinha. E aí, numa das primeiras fases, ele ensina como é que é o lance do pulo duplo, né? Tipo assim, naquele hallzinho ali do começo. Onde o Banjo mora, tá ligado? Ali ele ensina como é que é o pulo duplo. E o meu irmão não estava conseguindo fazer o pulo duplo. E eu era muito criança, mano. Muito criança. E aí, ele começou a ficar tão irritado com o videogame que ele pegou o controle, aquela Shuriken, que era o controle do Nintendo 64, e tacou na minha cabeça o controle. Que isso? Deus. E aí, nessa hora, eu peguei o controle, comecei a brincar e consegui fazer o pulo duplo e passar. E aí, essa foi a primeira vez que eu encostei no videogame na minha vida. Você já mostrou um talento nato. Exato. A minha jornada do herói, do gamer, começou ali. Simplesmente um grande gamer. Eu já contei aqui a história de quando eu tava jogando Double Dragon em 3 jogadores, com apenas 2 controles. Como assim? Não. O primeiro console que eu tenho memória é o Master System. Apesar de, desde antes de eu nascer, ter um Atari do meu pai. Eu só fui jogar Atari depois quando o Master System deu defeito, né? E o que tinha pra jogar era o Atari. Foi bom porque eu acabei gostando muito do que eu conheci do Atari. Mas eu gostava muito de Double Dragon. Pra quem não conhece, é um beat'em up clássico. Até saiu uma nova versão recentemente, né? Que é aquele tipo de beat'em up que tem 2 irmãos, né? O Billy e o Jimmy. Um tem roupa azul, outra vermelha. Aí você joga em co-op, batendo uns caras na rua. Beleza. A primeira cena do jogo são os caras capturando a namorada, que não fica claro de quem que ela é namorada, tá? Meio que no final do jogo, quem ganhar do outro fica com a mina, é um troço bizarro. Mas, beleza, eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho, e eu cresci na mesma rua que meus padrinhos, pais da minha prima, que é papo de 6 meses mais nova que eu. Então a gente batia muito de idade. Nessa época devia ter uns 4, 5 anos, ela também. E meu irmão, seus 9. E aí a gente tava jogando Double Dragon. Ela falou, posso jogar também? Só que tinha 2 controles, era um co-op. E a gente falou, pode. Ela, beleza, quem que eu sou? E aí eu falei, você é a namorada que foi raptada. Caralho, que maldade. E aí a gente continuou jogando. E ela falou, tá bom. E aí ela começou a gritar socorro na sala. Socorro, alguém me ajuda. Porque ela é a namorada que foi raptada, né? A mãe dela veio num desespero. Caralho. Da cozinha, correndo assim. O que aconteceu aqui? A gente, não, a gente tá só jogando. É que ela foi raptada e tal. Isso me ensinou várias coisas. Inclusive sobre representatividade da mulher nos videogames, né? E esse papel dos machinhos escroto de escantear a menina interessada em participar. Depois, muito mais velho, eu falei, cara, isso é sintomático. Mas por outro lado, eu achei muito massa que ela entrou no personagem, né? Jogar não é apenas o ato de apertar botões, ela ficou imersa na experiência mesmo assim. Então é um multiplayer mental, um multiplayer telepático. É um roleplay, né? Sim, sim, muito bonito, muito bonito. Que história. Fantástico. Os detalhes são maravilhosos. E você, Márcia? Qual a sua primeira memória com videogames? A primeira memória, eu acho que eu já contei em algum episódio pra trás, quando eu era bem criança, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. E aí eu tinha um Super Nintendo e eu tinha só o jogo do Mario e eu tinha muito medo do primeiro castelo do Mario. E aí eu não jogava e minha mãe jogava pra mim. E eu acho que nessa época eu nunca passei da fase depois do primeiro castelo, que é a que tem a peninha. Então eu lembro disso, de sentir muito medo do castelo, mais da música, acho que a música que dava muito medo. Eu não jogava e depois a fase seguinte era muito difícil pra mim, então era isso. O Mario pra mim, quando eu era muito criança, ele ia até o castelo. É engraçado que esse primeiro mundo, não só nesse jogo, em vários, quando a gente é pequeno, parece que é uma puta de uma epopeia. E aí você vai ver, é 15 minutos de gameplay. É verdade. Putz, é verdade. A nossa noção de tempo e... acho que vai muito da habilidade também, né? E a noção das coisas que a gente tem quando criança. Igual quando você é criança, todos os lugares são muito maiores. E aí quando você volta depois de adulto, você vê que não era tão grande assim, tão espaçoso. É exatamente essa sensação. Eu vou votar na mesma escola que eu fiz a 3ª série e eu fico maluco. Quando eu era pequeno, parecia que era, sei lá, um castelo. Muito doido. E você, Dan? Caramba, simplesmente um couro. Cara, eu tenho algumas memórias, assim, meio misturadas, mas eu vou pegar uma que eu acho que eu lembro melhor e que talvez seja a primeira mesmo. Que foi quando eu ganhei meu primeiro videogame. Eu ganhei o Master System. Era o Master System com Alex Kidd na memória. E, se eu não me engano, o Master System 3? Não sei, talvez seja. E eu me lembro que, por muito tempo, esse foi o meu único jogo. Que era, por acaso, o jogo que vinha na memória. Era difícil achar as fitas e tal, mas o que eu me lembro era que esse jogo era muito difícil. Na verdade, ele ainda é difícil, assim. Inclusive, saiu um remake, né, do Alex Kidd
do Master e ele continua sendo um jogo bem difícil, assim. E o que eu me lembro era do meu primo ir à minha casa, assim, pra gente tentar zerar esse jogo e a gente não conseguia, assim. Eu acho que eu nunca passei da fase da floresta que você pegava a bicicleta ali. Eu nunca, na infância, assim, né? Eu nunca tinha passado daquela fase. Mas o meu pai era incrivelmente habilidoso nesse jogo. E ver o meu pai jogando era uma memória que eu tenho muito, assim. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de passar da primeira fase. Eu morria várias vezes na primeira fase. Aí, às vezes, eu passava pra segunda e nos melhores momentos da minha vida eu chegava na fase da floresta. E o meu pai, ele nunca zerou o Alex Kidd, mas ele ia sempre longe, assim. Ele sempre passava do ponto que eu passava. Eu lembro de uma fase que era, tipo, num fogo, assim, tipo um vulcão, que eu nunca cheguei. Eu nem sei que fase é essa. Não sei se é a quinta, sexta, sei lá em que ponto que ela tá. Mas eu me lembro muito disso, do meu pai jogando o Alex Kidd, né? E eu tentando voltar pro jogo. Inclusive, quando saiu o remake e eu peguei o jogo e tal, eu liguei pro meu pai porque eu consegui zerar o Alex Kidd. E aí eu liguei pro meu pai e contei pra ele o final do jogo. Aí meu pai falou, é só isso? Tipo, que merda, a gente tentou muito, não conseguiu. Que bom que eu nunca terminei, então, esse jogo aí. Pois é. Eu achei que ele ia reclamar de spoiler. Seria ótimo. É isso, acho que essa é a minha primeira memória, que era eu menos jogando e mais assistindo, né, o meu pai jogar do que qualquer outra coisa. E assim nasceram os youtubers, pô. É, aí nasceu o YouTube, né? A gente, criança dos anos 90, ou 2000, né, que é o meu caso, eu acho que a gente tinha muito essa cultura, porque eu assistia muito meu primo jogando. Quando eu jogava no Mario, eu morava no Rio, então não tinha minha família lá. E aí, quando eu voltei pro Juiz de Fora, eu assistia muito meu primo jogar, então eu não jogava mais tanto, mas eu adorava sentar e ver meu primo jogando, então eu vi ele zerar Mario várias vezes. Eu achava muito legal porque ele sabia todos os caminhos escondidos e abrir fase escondida, e ele era bom, então ele jogava, né, correndo, assim, e coisa que eu nunca conseguiria. E ele fazia isso tanto com o Mario quanto com o Donkey Kong também. Eu achava muito fantástico assistir ele jogando, porque tanto ele conseguia passar de fase e, né, fazer as coisas sem ficar morrendo, quanto ele sabia dos segredos também. Eu achava isso muito incrível. Pô, ele tá na Twitch hoje? Tem futuro, hein? Não tem. Assim, também nem sei, talvez era a minha visão de criança, né? Talvez ele só jogava normal. Mas pra mim era incrível assistir. Uma rápida trivia. Minha mãe fala que eu comecei a jogar videogame, jogar naquelas, né? De sacar o funcionamento, tentar repetir o que meu irmão tava fazendo e tal, antes de aprender a falar. E eu achava que isso era ela sendo muito coruja, até que mais recentemente, tanto minha sobrinha quanto meu sobrinho repetiram o mesmo padrão. Eu falei, ô louco, isso existe mesmo, hein? Minha sobrinha tá com 9, é a Belle, e o Miguel fez 2 anos, né? As primeiras frases estão começando a sair, assim. Mas ele, por exemplo, é fascinado no Mario Wonder. E ele realmente, ele pega o controle, ele anda, pula, ele tem essa coisa de plástico na minha mão pra acontecer coisas ali, eu tenho um objetivo, ele já assimilou totalmente sem saber falar. Caramba! Que doideira. Muito bom. Vamos continuar? Márcia, quer puxar uma pergunta? Eu quero puxar uma pergunta que ela tocou no meu coração, assim, que é do Baconsauro. Que nome? Que é, não consigo jogar 90% dos jogos acompanhando a história. Devo me preocupar? Sou mau caráter? Pra mim, assim, eu acho que ele deveria se preocupar. É, meu e eu amigo. acho que ele tem que olhar esse caráter dele, ele tem que desenvolver isso aí. Pô, então eu sou muito mau caráter. Porque, tipo assim, não 90%, que lógico, preste atenção. Mas, amigo, acho que é a quantidade aí, 90% é demais. Não, 90% é demais. Mas eu, por exemplo, estou jogando Ghost Runner 2 agora. Porra, o jogo tu é um samurai cyberpunk que mata as pessoas. Só que, tipo, o jogo, ele é tipo aqueles jogos de habilidade, de gameplay de habilidade. Cara, eu jogo com o som do jogo no mudo, ouvindo podcast e eu fico só Mas, amigo, atirando pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Você fez isso com Alan Wake? Não, Alan Wake não. Então, aí tudo bem, existe uma margem. É, eu fiz isso com o Mario, por exemplo. Mas o Mario tem história? Não tem. Claro que tem uma timeline intrincada ali, pra ir juntando as meu peças. Deus, falei isso no lugar errado. Mas, assim, eu acho que vai depender do jogo. Tem jogo que realmente a história tá ali só pra falar que tem uma história. Ok, tá tudo bem. Mas jogos que a história é importante, tipo um Alan Wake, que tem a parte ali do gameplay que você vai andar pra lá, andar pra cá, atirar nos bichos de vez em quando, mas tem uma história importante. Aí você presta atenção na história. Justo. Agora, jogo que
uma história, qualquer coisa, tudo bem. Eu tenho essa margem aí. Eu tenho uma confissão a fazer aqui, que é uma coisa que eu não consigo acompanhar, a menos que o jogo esteja dublado, mas eu não gosto de jogar as coisas dubladas. Que é aquele padrão que a Rockstar popularizou, de você, sei lá, tá dirigindo de ponto A até ponto B, e nisso tá desenrolando um diálogo. Eu não consigo acompanhar o diálogo que tá rolando. Eu também acho difícil. Você tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, é foda O mesmo. pessoal com TDAH surta na sala. Cara, Homem-Aranha, que você tá pulando nos pregos, aí tem programa de rádio, aí vem o J. Jameson, aí a Mary Jane liga pro Peter, aí vem notificação do WhatsApp. Velho, pra mim, os caras desperdiçaram várias linhas de texto ali, porque eu não pego nada. Eu tô prestando atenção em prédio, em curva, em mapa, não dá. Mas eu acho que isso é uma coisa que é muito a realidade, sabe? A gente, tipo, na vida, a gente também é bombardeado por várias coisas. Às vezes você tá numa fila de um banco e, sei lá, tem uma pessoa do seu lado que tá falando com você e você nem percebeu que ela tá falando com você porque você tava olhando a notificação do celular ou prestando atenção no cachorro que tava passando na rua, sabe? Até porque quem vai pra fila de banco é velho, né? O exemplo da fila de banco é um exemplo de uma pessoa de uma época antiga, né? Então, tô entregando idade aqui. Mas, sei lá, pode ser qualquer coisa. Você tá na fila da padaria, comprando pão, sei lá, qualquer coisa, assim. São tantos estímulos e coisas acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue acompanhar tudo. Eu acho que o videogame, quando ele faz isso, ele só tá tentando replicar essa sensação de realidade, assim, sabe? De tipo, olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho tudo bem, nesse caso, você não conseguir acompanhar, entendeu? Acho que esse é o meu ponto, assim. Nesse caso, é normal, assim. É porque é muito comum a gente na vida real, por exemplo, se eu fosse Homem-Aranha, eu estaria aí jogando teia entre os prédios, andando pra lá e pra cá, e aí eu ia atender uma ligação. Porque é meio que, tipo, como se você estivesse andando na rua e alguém te liga, e aí você atende. Então é o jogo emulando isso. Só que no jogo, né, você tá ali controlando o personagem. Então é uma atividade a mais que exige atenção. É verdade. Olha, mas tem uma coisa também que eu acho que pode ser o caso aí do nosso querido que fez a pergunta, que eu perdi o nome dele. O Baconsauro. Baconsauro, que nome maravilhoso. Às vezes, Baconsauro, você só não pegou um jogo que você se conecte tanto com a história também. Isso pode acontecer, né? Ou talvez seja só 10% disso, pra você realmente se envolver, se interessar, entendeu? E às vezes você só se apega a gameplay mesmo, porque isso é uma coisa que acontece também, né? Tipo, a gente pega um jogo aí que tem história e tal. Por exemplo, a Márcia citou o Mario, né? Que é um jogo que a história, ela não tá em primeiro plano, né? Do jogo, assim. E às vezes, realmente, pra você não faz a menor diferença o que é a história desse jogo, você tá interessada nos desafios de plataforma e etc e tal. Às vezes é um jogo que falta você pegar mais jogos que a história se conectem mais com o seu gosto, né? Então, não sei se é exatamente um problema. Eu assim. concordo com o Dan. Eu volto atrás da minha resposta imediata que eu dei, mas eu acho que é isso. Às vezes é o tipo de jogo. No último dos casos também, às vezes você não é uma pessoa que se importa com a história. Não é isso que você espera da experiência de videogame. Então, ok. E tudo bem também, né? Tudo bem. Jogue jogos só pra fazer o que seus dedos têm que fazer ali. Exatamente. Eu tenho amigos até que, tipo, não gostam de jogar, tipo, The Last of Us, assim, esses jogos assim, não se interessam. Jogam, sei lá, Tetris, Mario Kart, sabe? Que são jogos puramente mecânicos ali e que tem um looping de gameplay bem mais curto, uma partida que você joga rápida, tipo FIFA, né? Pô, muita gente é assim, né? Mas eu acho fascinante o lance de você conseguir separar as coisas, porque no fundo elas são coisas separadas, né? É claro que a história tenta casar da melhor maneira possível com as mecânicas, mas, por exemplo, no caso de The Last of Us, se fizessem um modo onde você só vai passando várias salas e vários espaços, aqui tem um clicker, aqui tem uns mercenários, aí você planeja seus recursos pra desviar dos infectados e coisas assim, sem nada de história, só sua habilidade interpretando aquele espaço e vencendo aqueles inimigos, muita gente ia pirar, porque o jogo também é isso, né? Ele casando as duas coisas, é claro que é a experiência completa que pensaram, mas pra quem gosta só dessa parte de planejar rota, pegar item, derrotar inimigos, a pessoa vai se divertir com aquilo. Inclusive, isso vai acontecer, Marcelo. É um dos modos que vão estar na versão remasterizada do The Last of Us 2, é um modo roguelike, que se não me engano se chama No Return, alguma coisa assim. The Last of Us, se a câmera fosse de cima, você ia ver que é muito parecido com Pac-Man, assim como o primeiro Metal Gear Solid. Caralho. O Metal Gear eu saco o paralelo, o The Last of Us... Com infectados as partes de tiroteio não, mas com infectados tem essa vibe. Saquei, de você fugir, né, dos personagens. As mesas fazem tipo um labirinto, né, as estantes. Essa é a conclusão que a gente chega nesse episódio. The Last of Us é Pac-Man com historinha. Se o Pac-Man tivesse um modo campanha, seria um The Last of Us. Gostaram, sonistas? É isso que vocês queriam ouvir? Vai, Marcelo, puxa uma pergunta. Quero puxar uma aqui que talvez seja meio cabeçuda, mas bate o que a gente tava falando agora. Ih, fudeu. Acho que vai casar bem.
Luiz Vieira Júnior perguntou: quais as principais características que cada um de vocês usam para avaliar um jogo? Essa é forte, hein? Pô, essa é difícil até. Pô, vocês acham? É. Manda aí, ô. Cara, se eu dou play, me divirto, pra mim já é GOT. É porque, tipo assim, é tão difícil alguma coisa me fazer feliz que quando qualquer coisa faz, pra mim ela já é maravilhosa. Então acho que é isso. Eu tô com o Cardoso. Me fez feliz, é um bom jogo. Mas vamos supor, você tava jogando Alan Wake. E aí você fala, meu, obra-prima. Aqui o Sam Lake entregou demais. Tem algum critério, mesmo que ele não seja tão consciente assim, não tem? É, eu tava pensando isso. Os jogos que talvez mais me impressionem, eles vão além da coisa de me fazer feliz enquanto eu estou jogando, assim. Às vezes é porque é uma mecânica muito marcante, às vezes é porque, sei lá, é muito inovador, é muito diferente, ou porque me evoca muitas coisas que eu gosto nos videogames, assim. Não sei. É porque, tipo, você falar que você gosta, tipo assim, a pergunta dele não é pra você avaliar se você gosta ou se você não gosta do jogo. Eu acho que é, tipo, pra você fazer uma análise sobre esse jogo. Eu acho que é isso que ele quer saber, assim. É, tipo, como a gente conclui se esse jogo é, tipo, um jogo nota 10 ou se é um jogo nota 5. Ah, tá. Eu acho que é isso que ele quis É, saber. mas pra esse viés. Ah, eu achei que fosse mais na coisa mais pessoal do que profissional. Mas eu acho que no profissional, cara, depende de muitas coisas também. Tipo assim, tem muitos jogos que tem a história excelente, a gameplay nem tanta. Depende de muitas coisas, mas eu acho que assim, pra mim, é por prioridades, vai. Por prioridade de coisas que eu acho legal. É história, primeiro, de tudo. Gameplay, talvez em segundo. Eu acho que gameplay nem em segundo. Eu acho que é história, direção de arte, design sonoro e depois gameplay. Isso pra mim são as principais coisas que eu avalio. Pô, é incrível. Eu gosto do assunto porque eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa. Inclusive, tem a parte de gosto pessoal, mas acho que inclusive nesses critérios de análise e tal, se você for puxar a capivara de review de jogo, a real é que nunca teve um método muito bem estabelecido. A gente cresceu lendo aquelas revistas que tava gráfico 7, som 8.2, replay 5, e se você for perguntar pra quem escreveu esses textos dessas revistas, sei lá, eu já parei pra Papo de Bar com o Pablo Miyazawa, por exemplo, muita coisa era feita meio a moda caralho, assim. No fundo, muita coisa ali é bem subjetiva, né? Esse lance de um critério objetivo pra avaliar o porquê que os caras chegavam nesses números fracionados, assim. A real é que ninguém vai saber explicar muito bem. Isso tô falando aí de anos 90, começo de anos 2000. De lá pra cá, acho que a parada amadureceu um pouco de ser menos revista de catálogo de compras, assim, né? Antes tinha muito isso, né? De parecia que você tava lendo um desempenho de um carro. Ah, o motor tal, embreagem, não sei o que. Eu não entendo de carro, tô dando os exemplos X, assim. Ar-condicionado ok, sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que de uns tempos pra cá ficou mais o que o jogo tenta fazer. Eu acho que é mais em relação à proposta pra proposta. Por exemplo, eu não vou pegar... A gente tava falando de Pac-Man antes, né? Eu não vou usar a história como uma prioridade pra analisar Pac-Man. Eu acho que cada jogo tem uma proposta. Em alguns jogos fica mais ou menos claro o que os caras queriam quando estavam fazendo aquele jogo. E eu acho que é o quanto ele consegue entregar aquilo que ele se propõe. Cara, eu penso bem parecido, assim. Eu até fiquei refletindo quando o Cardoso falou a ordem das coisas que ele entende como mais importante, assim, né? E eu fiquei tentando pensar a minha ordem. E eu acho que, não, pelo menos pra mim, assim, eu não tenho uma regra, sei lá, um critério base que se aplica, assim. É porque depende muito do jogo. É isso que o Marcelo estava falando agora. E às vezes, assim, uma coisa que acontece, pelo menos na minha cabeça acontece muito isso, assim. Por exemplo, joguei o Sonic Superstars, assim. E aí eu me diverti com o jogo, ele tem essa proposta de ser um jogo de plataforma, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu jogo em seguida o Mario Wonder, que foi uma coisa que por acaso aconteceu mesmo, né? Porque os dois jogos saíram muito perto ali. Parabéns, Sega, excelente ideia. E são dois jogos que têm a proposta muito parecida, né? Se você parar pra observar, são jogos cooperativos, jogos de plataforma e tal. Eu acabo, de certa forma, colocando eles ali numa mesma prateleira e comparando com outras experiências que eu tive semelhantes àquilo ali. O que nesse tipo de jogo me agradou no passado e me fez entender esse gênero como uma coisa que eu gosto, assim. O que eu acho que faz sentido para esse tipo de jogo, o que eu espero desse tipo de jogo. Mas eu sempre deixo também como se fosse uma lacuna na minha cabeça, assim, que é o elemento surpresa, né? Tipo, Celeste, por exemplo, é um bom exemplo de jogo que traz um elemento surpresa que, tipo, se eu tivesse com um critério pré-definido, talvez
talvez não tivesse gostado, sabe? Porque o Celeste é muito diferente, né? Tipo, ele é um jogo de plataforma, super difícil, etc, mas a narrativa dele é super casada com a mecânica, então ele tem tudo nele, parece ter um propósito ali, né? Mas eu acho que não é uma questão de critério pré-definido, é mais tipo assim, nota de corte, tá ligado? É tipo, cara, a jogabilidade pra mim, ela pode não ser tão incrível se a história for incrível, tá ligado? Eu acho que é mais isso do que, tipo, critérios pré-definidos, tipo assim, não, se tal coisa é maravilhosa, então foda-se todo o resto. Não é isso, é tipo, é o quanto você consegue relevar algumas coisas em prol de você curtir aquele jogo ou não, entendeu? Eu acho que é um pouco isso pra mim. Eu acho que no início, eu e o Cardoso, a gente deu a resposta mais simplificada, tipo, me fez feliz, eu gostei. Mas no final das contas, é isso, né, simplificando, mas se for abrir, a questão é muito o conjunto das coisas, na hora que você coloca numa balança, é agradável? Então, assim, os prós e os contras ali, tá balanceado, ou às vezes, né, os contras são muito pequenos, então eu acho que é meio que por esse caminho. E isso você pode ir abrindo cada vez mais pra ir até avaliando de forma seccionada. Então, por exemplo, o jogo como um todo, prós e contras, só a narrativa, só a trilha sonora, só a mecânica. Mas no final das contas é meio que isso. As partes boas do jogo, elas sobressaem o que for de ruim. É um constante processo de fazer essa balança. Eu vi gente reclamando, no Twitter principalmente, né? Que tem sempre opiniões muito bem ponderadas e elaboradas. Eu vi bastante gente reclamando, por exemplo, do combate de Alan Wake 2. E eu acho que no ciclo de desenvolvimento do jogo, esse era um ponto que eles poderiam deixar um pouco mais superficial mesmo. Uhum. É o que a gente tava falando de proposta, né? Será que dedicar tanto tempo a polir os sistemas de combate de Alan Wake 2 ia elevar tanto a experiência quanto a narrativa, a direção de arte, a construção de personagem e tal? E a resposta é não, porque realmente a última coisa que é legal no Alan Wake, e a última prioridade eu acho que é o combate e a gameplay. Mas, por exemplo, se tivesse um combate merda, acabou, sabe? Eu acho que vai dar prioridade de cada jogo, assim. Sim, total. Beleza. Vai lá, Dan, escolhe uma aí, agora é sua vez. Não, é sua vez, você começou. Você já escolheu? Eu já escolhi. Tá, eu vou escolher uma aqui que é ótima. O Leonardo TRRSI perguntou: por que vocês se odeiam tanto? Vocês começam aí. Vocês que se odeiam aí, vocês que conversam. Não, Cardoso, você que é o embaixador do ódio, pô. Eu não sou embaixador, eu odeio joguinhos, alguns, mas eu não odeio ninguém aqui, não. Quem eu odiava já saiu, pô. Eu acho linda a sinceridade, o cristal da sinceridade. Eu acho que esses momentos, assim, em que parece que a gente tá trocando farpas e se matando, deve ter sido o motivo da pergunta. Mas, a gente se gosta, né? Acho que, é um projeto independente, onde o Dan e o Cardoso tiveram a liberdade de escolher quem ia estar gravando com eles toda semana. Não faz sentido. Cara, odeio o Marcelos. Que raiva desse maluco toda vez que ele abrir a boca. Vamos chamar ele pro podcast? Exatamente. Porque a gente fica brincando toda hora, tipo assim, por que a gente chamou Marcelos e tal, mas é muito, tipo assim, a nossa dinâmica de instigar um ao outro o tempo inteiro aqui em prol da qualidade do programa. É tipo, sei lá, que nem o programa dos Jogos Amados que odiamos. Eu e o Daniel, a gente ficou naquela discussão lá do Crash, mas eu até falei isso no programa, eu falei, cara, a gente tem que fazer render a parada. Tanto que quando terminou o programa, tava eu e o Daniel mandando, sei lá, vídeo de TikTok um pro outro, sacou? Então, fiquem tranquilos que a gente não se odeia. Eu acho que, tipo assim, acho que pode rolar uma confusão, né, de tipo, provocação com raiva. A gente se provoca várias vezes, assim, e acho que isso vale pra todo mundo aqui, não é só entre eu e o Cardoso, a gente se provoca ao longo do tempo, assim, tipo, a gente, sei lá, no programa lá que o Cardoso provocou a Márcia com o Donkey Kong e ela tava falando que ela não odeia jogo nenhum e tal. Essas provocações são parte da parada, sabe? Pra poder acontecer. Igual teve uma pergunta que ficou pelo caminho, né? Não passou na peneira, de um cara chamado Felipe Cardoso, perguntando como você se sente sendo o maior otaku do Up. Que é uma calúnia, né? Eu nunca vi um desenho japonês na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Então, essa é a dinâmica, né? Acho que boa parte do público concorda, principalmente uppers mais engajados, né? A galera do grupo secreto, coisa assim, que o tempero, o sazon do Up é esse. Eu acho que se a gente sentasse aqui numa vibe terno gravata, vamos debater esteticamente sobre o valor agregado por jogo X, velho, não seria o Up. Sim. E não teria a comunidade tão próxima, tão engajada. E eu acho que na real isso demonstra, tipo, a nossa amizade mesmo, assim, porque, toda amizade
tem essa provocação, né, cara? Não tem jeito. É isso. Beleza. Respondido aí a pergunta do Leonardo 200... Era assim que tava escrito? Isso, exatamente, exato. Perfeito. Eu vou puxar uma aqui, então. Pergunta do Lucas Thierry, nosso querido Lucas Thierry. Um beijo pra você, Lucas. Pô, nem conheço esse cara aí, fica mandando pergunta aí. Cara estranho mandando pergunta aí pra gente. Um beijo pra você, Lucas. Ele perguntou: qual foi o maior desafio como podcast independente que o Up já teve / tem que superar? E aí, Cardoso, qual é o maior desafio? Cara, eu acho que o maior desafio é muito mais o dia a dia do que um grande desafio, um grande acontecimento e tal. Porque, novamente, cara, tipo, a gente fala muito do Catarse aqui, mas falando sério, tipo assim, a gente depende 100% do Catarse pra fazer o conteúdo acontecer. E continuar instigando a galera todo mês pra, tipo, tá assinando, pra tá lá, tipo, a gente interagindo no grupo secreto e tal, não sei o que, é um trabalho que é todo dia, tá ligado? Pra mim, esse é o maior desafio, assim, tá sempre mantendo a galera interessada de maneira com que a gente continue fazendo o Catarse dar certo, pra que a gente continue fazendo o programa dar certo. A produção de conteúdo no geral, não só podcast, né? Acho que qualquer coisa que você vai fazer, às vezes a pessoa, quero ter um blog, vou começar um canal do YouTube, vou começar a fazer live na Twitch, etc. Fazer a coisa em si, tipo essa coisa de vou começar, é relativamente fácil. Porque no começo a pessoa tá com 2 milhões de ideias, ela tá empolgada, é uma novidade da vida dela, assim. Internet é rotina e rotina é foda. Isso, independente do quanto você gosta de fazer a parada, vai ter dias e dias e manter a frequência, manter a coisa andando, semana após semana, acho que é o maior desafio do bagulho, assim, né? A pessoa pode viralizar ou ter um episódio, alguma coisa que ela faz que vai muito longe, mas você manter isso constantemente, com a galera acompanhando, com consistência de qualidade, de publicação, de frequência e manter a rotina, dia tal, horário tal, tem episódio, acho que é o mais difícil de qualquer projeto assim, né? Talvez não o maior desafio, a maior barra, às vezes acontecem fatores externos que, tanto na vida pessoal de cada um, quanto, sei lá, amanhã muda o algoritmo do Spotify e o episódio não chega pras pessoas, se você não pagar valor X, ou então meu computador explode, eu não tenho dinheiro pra ter outro, e sabe, essas coisas assim, também tem as coisas pelo caminho, mas acho que a rotina e a frequência, qualquer coisa que você vai começar a fazer na internet, isso é muito subestimado, né? O quanto que tem dias e dias e tem dias que são foda. Cara, a pergunta do Lucas foi muito sobre a independência, né? E assim, eu, o Cardoso e a Márcia, né? A gente está no Up antes do Up ser Up, né? Quando o Up não era independente, assim. Então a gente teve que passar por essa transição de um projeto que tinha um financiamento ali, né? De uma empresa por trás, que não era um grande financiamento, a gente não, tipo, vivia do podcast. O podcast era uma coisa extra na nossa vida, mas ele não tinha essa carga que o Cardoso comentou muito e que o Marcelo também, né? Dessa coisa da entrega, da coisa do dia a dia e etc, assim. E quando você transforma a parada em independente, ela ganha uma camada de pessoalidade que não existe numa parada financiada por uma empresa. Por mais que você seja o líder de um projeto dentro de uma empresa, aquilo ali não é você, aquilo ali não é seu, tá ligado? Aquilo ali é financiado por uma empresa. Então, tipo, tem essa barreira, mesmo que por vezes seja uma linha fina ali, mas tem. E quando vira uma coisa muito pessoal, assim, eu acho que pra mim a parte mais difícil é você conseguir separar os problemas da sua vida pessoal da parada, sabe? Tipo, você conseguir levando o projeto ali, porque quando você trabalha numa empresa e tal, você, tipo, tem aquela sensação de dever, né? Tipo assim, cara, eu tenho que prestar contas aqui pro meu chefe, eu tenho que não sei o quê. Aqui a gente é chefe da gente mesmo, sabe? A parada é independente, assim. Tudo que a gente faz é a gente que decide, é a gente que manda, é a gente que escolhe e, obviamente, só acontece por conta da audiência. Então, tem todo um equilíbrio de várias coisas e entra o equilíbrio pessoal mesmo, assim. Que às vezes você não tá legal, às vezes tá num dia ruim, mas você sabe que o projeto precisa que você esteja bem, porque se você não tá bem, o projeto para. E isso é você ser independente, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, pra mim. Ainda rola um bagulho, tipo, que acontece muito aqui, que é, tipo, às vezes um não tá bem, e aí não tá conseguindo tancar de fazer as coisas, e aí o outro tem que vir e, tipo, segurar a onda e tal, e é assim que a gente vai indo, tá ligado? Sim, sim. Mas é sempre aquela sensação de, tipo assim, mano, se a gente parar, acabou. Acabou no dia seguinte, tá ligado? Exatamente. Essa que é a maior pica de todas. Eu citei a coisa da gente ter passado pela transição de, tipo, da época que éramos financiados por uma empresa pra parte que a gente se tornou independente, porque quando você é financiado por uma empresa, tipo, uma coisa que é um projeto de um trabalho, sei lá, qualquer coisa da vida que você trabalhe, se você não tá bem por algum motivo, se qualquer
qualquer coisa aconteceu na sua vida, alguém vai te substituir, mano. Sei lá, você entra de licença, você conversa com seu chefe, você pede uma folga, você vai no médico, consegue um atestado, sei lá, alguma coisa vai acontecer na sua vida e isso vai entrar em segundo plano, sabe? O trabalho vai entrar em segundo plano pra você se priorizar. Quando é uma parada independente, você sempre vai pensar duas vezes quando você tem que se priorizar, sabe qual é? Então, tipo, a vida pessoal, ela acaba andando muito do lado da parada, sabe? Ah, se mistura muito. É muito difícil separar, cara. É pra mim a parte mais difícil. Separar, assim. É foda. Você assumir que, tipo, pô, esse problema tá grande demais agora e não tem como, sabe? Tipo, eu preciso realmente me colocar agora na frente aqui, mas vamos ver se a galera consegue segurar a onda aqui, sabe? Tipo, isso é foda, cara. É sinistro. É a parte mais difícil, eu acho. Motivacional, né? Acho que quem tá ouvindo tá empolgadíssimo pra começar um podcast independente amanhã. Não apenas um podcast, como qualquer coisa independente. É difícil, mano. É difícil pra caralho. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Vou puxar uma que, se não rolar, eu tenho certeza que a pessoa que fez, ela deu play esperando e não vai dormir sem ter essa informação, que foi a Anne Verrino lançou. Qual o signo de vocês, galera? Essa é Em importantíssima. Marcelos não tem nem discussão que ele é leonino, né? Isso aí não precisa nem falar. Cara, mas eu pareço um leonino? Ô, amigo. Porra, caralho, que? Pô, amigo, que isso? Pô, autocrítica, amigo. Pô. É o personagem, na real. Aqui é todo trabalhado na ansiedade, na síndrome de impostor. Mas eu descobri que eu sou um cúspide, na verdade. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eu tenho certeza que você tem uma história sobre isso. Fala aí. Basicamente, eu sou leonino. O Cardoso não está enganado. E eu sou do dia 21 de agosto. E o último dia de leão é 22. Por mais que eu tire muita onda, assim, com isso de sou um gênio, sou o maior, sou muito foda, eu nunca realmente acreditei nisso, né? Minha autoestima é bem cagada. Quando era mais nova, hoje em dia melhorou, mas eu lidava muito mal com holofote. Por timidez mesmo, né? Quando eu comecei a dançar, por exemplo, comecei a praticar street dance, eu tinha muita dificuldade de... Street dance tem aquelas rodas, né? Que a galera fica... que chamam de cypher, que abre e um entra, dança, às vezes tem batalha e tal. Cara, pra conseguir entrar num bagulho desse foi coisa de meio ano, assim. Frequentando os eventos, ficando só lá de cantinho observando, porque esse lance de ser o centro das atenções de fato, né? Que atribui muito a leão, eu sempre tive muita dificuldade. E eu ficava me perguntando por quê. Além das várias outras questões pessoais, assim. E aí me veio isso de cúspide. O que é um cúspide? Alguém que tá num limbo entre um signo e outro. Quando você nasce, por exemplo, no penúltimo dia de leão, como é o meu caso, você tá na transição de leão pra virgem. Então, boa parte das características do seu sol, digamos, também tem de virginiano. E vice-versa. Você tá no começo de virgem, você é cúspide, virgem e leão, a mesma coisa. Só uma curiosidade completamente idiota, que na real não explica nada do que eu tava tentando falar, mas é um jeito de eu dizer, ai, não sou tão leonino assim, kkkk. Tá, é leonino pra caramba. Amigo, não colou. Não colou, não deu certo, não colou. Qual o seu signo, Márcio? Eu sou, assim como Marcelo Vinícius, eu sou um... Qual que é o nome? É cuspe? Exatamente. Eu sou um cuspe também. O meu é o último, penúltimo dia de virgem. Então eu sou virginiana, com um pezinho em Libra, segundo essa teoria. E eu sou muito meu signo mesmo. Tem um papo de... Depois que vocês responderem, é legal a gente lembrar também, se vocês sabem o que é o ascendente de vocês. Eu não manjo muito de astrologia, mas eu acho que o ascendente é como você parece para as outras pessoas. Então você é leão com ascendência em leão? Não, eu sou... Meu ascendente, se não me engano, é escorpião. Ih, eu adoro quando qualquer pessoa fala o signo e aí alguém fala assim... Nossa, agora tá explicado. Eu acho que o Daniel, ele gosta muito desse assunto de signo, eu quero saber qual que é o signo dele. Eu sou escorpião com ascendente em peixes. Olha lá, também, tá explicado. Cara, o peixe está muito explicado, real. Pra caralho. Tá bom. Pra quem não sabe, o Daniel adora esse assunto, gente. Perguntem sempre sobre signo, que ele ama falar sobre isso. Gente, deixa eu puxar uma outra pergunta aqui, ó, que tá escrito assim: qual o mapa astral detalhado de Daniel Schettino? O pior é que eu sei. Cara, assim, a minha mãe, gente, ela é uma pessoa que ela é muito do signo, assim. Ela é tipo pessoa que estudou astrologia, tudo é signo, assim, sabe? Tudo. Ela tem vários livros e várias coisas, ela sabe fazer mapa astral, parar. E aí, tipo, eu cresci com essa coisa do... Tudo, essa parada que o Cardoso falou do tá explicado. Acho que é a frase que eu mais ouvi, juro, na minha vida, assim. Toda vez que eu vou contar um problema pra minha mãe, sei lá, tipo assim... Mas qual que é o signo dessa pessoa? Da minha mãe? Não. Com certeza tua mãe fala isso. Não, mas qual que é o signo dela? Que ela sempre pergunta. Ela fala assim, que dia que essa pessoa faz aniversário? Aí eu falo, tá explicado. Tipo, não bate com o seu signo, porque é sétima casa, porque sétima casa é inferno astral, e não sei o que. Inclusive, se vocês não sabem, é isso, tá? A sua sétima casa é o seu inferno. É o signo
signo que você não se dá bem. É só você contar 7 pra cima que você sabe que você não se dá bem com sabe aquilo ali. muito. E o ascendente é o signo que passa a se manifestar na sua personalidade depois dos 30 anos. Olha aí. Amigo, ó, faz muito sentido, porque depois que a gente faz 30 anos, a gente muda, tá? Sim. A gente fica diferente. É. Tá tudo explicado. Vou explicar. O Cardoso é de peixes? Não, tá louco. Eu sou libriano com ascendente aquário. Tá explicado, então? Tá explicado. Uma coisa que eu não sei se é só leonino que passa por isso, acho que é geral. Eu, hoje em dia, eu tenho a mente muito mais aberta com essas coisas que chamam de ou pseudociência ou esoterismo. Na adolescência eu era mais... não sei o que, isso é tudo uma palhaçada, inventaram isso. Hoje em dia eu vejo que não é bem assim. Acho que principalmente o curso de filosofia me deixou bem mais humilde. Dito isso, é muito ruim quando você fala o seu signo, e isso acontecia comigo antigamente, né? E aí eu falo, mas eu não acredito muito em astrologia. E a pessoa fala, é bem típico de leão não acreditar em astrologia. Caralho, não tem como escapar disso. É igual quando falava na escola, olha pra quem comeu X-Parsa, que pra todo lado que você olhava tinha uma resposta. Essa do não acreditar faz parte do seu signo, pronto. Você tá dentro do signo, você se fudeu. É inescapável. Cara, mas o mais sinistro da coisa do signo é que pra a pessoa que pensou essa parada, que descobriu, ou que, sei lá o que, elaborou, ela pensou em todas as saídas possíveis pra que você não tenha argumentos pra derrubar a astrologia. Sempre tem uma parada, cara. É tipo assim, mas, sei lá, fulano é peixes, aí peixes é um signo sonhador. E aí fulano é zero sonhador, fulano é muito pé no chão, nada a ver, não se aplica. Aí você vai ter vários argumentos. Não, porque a lua, não, porque Vênus, não, porque Sol, não, porque a 7ª casa. Não, mas é porque ele tava no inferno astral. Amigo, mas vou te dar um ângulo sobre signos aqui. Eu gosto muito de signos, assim, não chego a ser a doida dos signos porque eu não tenho vontade de parar pra estudar. Mas eu acredito nesse ponto de a sua personalidade dá pra ser montada ali, vendo, né, seu mapa astral, etc. E o que eu penso? Sabe quando você vai ali montar seu boneco no The Sims? E aí você tem... Os últimos The Sims começou a ter isso, tem umas características. E aí você junta todas essas características e vira tipo um boneco único, porque você montou várias características. Pra mim, os signos são as características de Deus. É isso. Na hora que ele foi te criar lá no The Sims, ele botou, vai ter a Vênus em peixes porque vai ser meio assim, meio assado, e etc. Então você acha que a astrologia é obra do divino? Amiga, a astrologia, ela é, na minha visão, parece que é meio isso. São características fechadas que, quando combinadas entre si, elas geram uma personalidade única. E é isso. Tem uma teoria de que a gente pode estar vivendo dentro de um hardware muito avançado, capaz de calcular toda a realidade observável. Assim, o que a Marta está dizendo é que nós somos builds de Deus dentro de um PlayStation 8, sei lá. Gente, com certeza. Isso eu tenho total certeza. A gente tá dentro de algum tipo de PlayStation e a gente é construído dessa forma. Pra mim, essa é a teoria da vida. Bonito. Olha aí como dos signos a gente foi pra verdade última da existência. Para Matrix. Tá bom. Márcia, puxa uma pergunta aí. Eu vou puxar uma pergunta que tem a minha cara, que é a pergunta do Murilo Maturana. É uma pergunta virginiana, né? É uma pergunta virginiana, vai fazer todo sentido depois que eu falar. Que ele perguntou, qual jogo de Zelda merecia um remaster ou remake no talvez último ano do Switch? Amiga, o que tá acontecendo? Por que você tá puxando essa pergunta? Eu quis puxar essa pergunta, eu não sei. Não, tá bom. Quis jogar ela aqui pra vocês falarem. É o meu presente de Natal pra vocês. A resposta da Márcia é... nenhum. Não, pra mim é nenhum. Pra mim é tipo, o que se for. A Márcia não tem resposta, ela não tá nem aí. Ela só puxou a pergunta, Eu quis presentear vocês. Ela quis presentear a audiência, cara. Márcia Feitos, mais uma vez, faz tudo. É isso, gente. Natal é época do quê? É época da gente pensar no próximo. Não é da gente pensar só na gente. Faz sentido. Marcelo, responda ao nosso querido Murilo Maturana. Uma obra-prima injustiçada, né? Zelda 2, Adventure of Link. Nossa. Eu acho que passou da hora, né? Pô, se eles arrumarem ali o visual, as mecânicas de combate, vai ficar mais claro pra todo mundo que é um marco na história dos videogames, que recebeu muito hate sem merecer. E uma segunda chance é mais do que bem-vinda. Você tem um, Cardoso? Tenho. Eu queria que o Majora's Mask ganhasse um remake. Meio que no 3DS, só que não foi exatamente. Não, eu quero um remake. Você quer remake tipo Resident Evil 4, assim? Exato. Só que bom. Como assim, só que bom? Ué, eu quero um remake bom, pô. Não, é que
pareceu que você tá falando que Resident 4 é uma merda. Fica subentendido aí. Não só apareceu, Ou a intenção foi essa mesmo. Vou deixar essa aí pra vocês. Você lembra das artes conceituais das ilustrações de Majora's Mask? Não. Elas são bem sombrias porque elas têm um sombreado chapado, em contraste, né? Com, tipo, as sombras são sempre um preto muito, muito chapado, assim. Então dá um aspecto bem mais sombrio que as artes de Ocarina que parecem mais aquareladas ou com uma pintura tradicional, assim. Meu sonho era eles refazerem a Majora's Mask com cel shading e esse sombreamento. Ia ficar esse misto de fofo com sinistro, que eu acho que é bem a cara do jogo. Ah, com certeza. Cara, eu tenho até vontade de ver um Ocarina Remake, mas, cara, eu não sei, eu acho que o universo vai explodir se isso acontecer, tá ligado? Eu sinto que o universo não vai conseguir dar conta de um remake do Ocarina. eu confesso que eu não tenho vontade, não. Assim, se um dia acontecer, óbvio que eu vou jogar, vou dar toda a atenção e etc. Não vai jogar não, Dan. Você jogar Zelda? Vou. Então, é óbvio, né? Tipo assim, vou acompanhar de perto, querer jogar e querer saber tudo e etc. Iria até de peito aberto e tal. Mas eu acho que é muito complicado no caso do Ocarina, pelo que ele representa, assim mesmo, sabe? Ah, mas o Resident Evil 4, por exemplo, representava muita coisa também, lógico, não no mesmo nível do Ocarina, e fizeram um remake. E foi bem recebido. Sim, mas eu acho que, não sei, o Ocarina, ele é quase que um... Você tem medo? Você rola o medo? Não sei se a palavra é medo. Eu acho que, tipo, parte da mitologia que se criou em torno do Ocarina é por conta dele ter ajudado a definir muitas coisas do que hoje a gente entende como um jogo de videogame 3D, sabe? Eu acho que ele não seria um novo quebra de paradigma e etc, etc. Mas eu acho que ele seria uma maneira de apresentar para um novo público, pô, esse jogo. Mas é que eu acho que ele ainda é um jogo que você consegue apreciar, sabe? Ah, mano, envelheceu mal. As mecânicas, mano, envelheceram muito mal, mano. Pô, você acha, Pô, mesmo? inacreditável. Pra mim é perfeito até hoje. Tu bota lá no Nintendo Switch, cara, puta, é uma merda, mano. A câmera é uma merda. Pô, mano, não é legal não, mano. Pô, eu acho muito bom, Não, cara. mas aí você tem que se transportar pra época. Ah, pô, mas você vai falar pra uma criança de 10 anos que o pai assinou o Nintendo Switch Online, aí o pai vai falar assim, Esse aqui na época do pai era bom, joga aí. e aí a criança não consegue mexer a câmera, pô, aí vai ficar difícil, né? A criança que perde. Não, gente, a função do remake é atualizar pra novos públicos, pô. O remake de um Ocarina não vai ser pra vocês. É isso, mano. É vocês aceitarem isso aí. A Márcia, provavelmente ela queria trocar uma ideia com o gato Rodrigo. Ela jogou essa pergunta só pra isso, porque ela sabia que a gente ia ficar se matando e ela tem mais o que fazer. Fui chamada no trabalho. Aí eu tava fazendo coisa aqui. Porra, a Márcia é brava, tá vendo? A Márcia é muito... Porra. Visionária. Visão além do alcance. E o Dan nem falou o jogo dele, na verdade. Pois é, não falei. Mas eu gostaria de ver os jogos do Game Boy. Oracle of Ages e o... Oracle of o Seasons. Seasons. Se tu não sabe o nome do jogo que você quer o remake, é porque ele não precisa de um remake, né? Mas você quer igual o Link's Awakening ou você quer uma roupagem totalmente 3D? Assim? Cara, eu gostaria tipo Link's Awakening. Eu acho que seria bem legal. Talvez não tão igual, né? Pra não ser só uma repetição. Cara, eu acho que os Zeldas isométricos, todos eles se beneficiariam de uma versão moderna e no Nintendo Switch, assim. Tanto os do Game Boy, quanto o do 3DS, né? O A Link Between Worlds, que é muito bom e ficou preso lá no 3DS, né? Esse, então, eu acho que, tipo, seria muito bom mesmo, né? Porque, mal ou bem, assim, tipo, esses jogos do Game Boy, você consegue até emular eles, assim, com uma certa tranquilidade nesses consoles que você compra no AliExpress da vida, sabe? Então você consegue jogar eles legal, assim. Já o do 3DS, ele é um jogo meio recente e ele é de uma plataforma que é muito específica, né? Porque tem 2 telas e não sei o que, então pra você jogar só realmente no 3DS, assim. E eu acho que ele cairia muito bem, assim, no Nintendo Switch, porque ele é um excelente Zelda. E acho que ia ficar muito bom. Agora, dos 3D, eu não penso em nenhum, nem no Ocarina, nem no Twilight Princess, nenhum desses aí. Prefiro ver coisas novas, assim. Muito bonito. Beleza, vai lá, Cardoso. Bom, vamos lá. A última... Cara, essa é boa, da Bia Andrade. Em algum momento vocês entraram no modo odeio jogos, porque é muita coisa, né? Deve rolar. Essa foi pra você, né, amigo? Essa foi pra mim. Gente, eu entro muito nesse modo em muitos momentos, mas muito porque, assim, a gente não tem muita escolha, né? A gente tem que jogar os jogos pra fazer programa e tal, e aí acaba que a gente tem que jogar tudo. E eu e o Dan, principalmente aqui no Up, nós somos as pessoas que... Eu acho que a gente é que mais joga, né, Dan? Acho que sim. Então, tipo assim, desse ano, tipo, eu joguei todos os jogos, todos os lançamentos que foram, né, mais aclamados e tal. Os do GOT eu joguei todos, até o Baldur's Gate eu joguei um pouco,
não gostei. E, cara, no fim, tipo assim, uma pessoa normal, ela não joga todos os jogos. Ela escolhe o que ela vai jogar, tipo assim, escolhendo com base no gosto delas. A gente não tem muita essa escolha. Então, muitas vezes a gente acaba... Nossa visão sobre os jogos acaba sendo muito afetada porque a gente tem que jogar tudo, né? Então, sei lá, às vezes, coisas que eu iria relevar em algum jogo, sei lá, como no Homem-Aranha 2, às vezes eu não relevo muito porque eu já tô jogando 628 mil jogos. Então, é foda. Às vezes cansa mesmo. Eu acho que eu não entro muito de odiar os jogos, assim, mas tem hora que eu não quero jogar nada, assim, isso acontece. Mas às vezes também eu não quero jogar nada novo. Acho que é uma coisa que acontece um pouco comigo, assim. Eu quero voltar pra alguma coisa que eu tava jogando, eu quero ficar jogando algum desses jogos de looping infinito, tipo Tetris, tipo, sei lá, Splatoon, esses jogos assim que são rapidinhos e tal. Então não é que eu paro de jogar, tipo, cansei, não quero jogar mais nada, chega. É mais, tipo, cansei de novas experiências, assim, eu quero só ligar o videogame, desligar o cérebro e ficar passando tempo, assim, sabe? Não jogando. E aí eu acho que isso é uma relação muito com o trabalho mesmo. Dessa estafa de estar sempre jogando, pegando uma coisa nova e indo atrás de outra coisa e não sei o que. Aí, putz, saiu aquele jogo lá que, pô, tá todo mundo elogiando, caramba, tem que ver qual é. Essa coisa de ter que acompanhar, né? Cansa mesmo, assim, dá uma exaustão, assim. Cara, acho que eu deveria odiar mais, na verdade. Me falta ódio. Por que eu digo isso? Eu não tenho esse lance da estafa, né? De pegar ranço, da relação com os videogames ficar conflituosa, mas eu sinto que isso me deixa num lugar muito confuso. Nem eu que falo isso, né? Meu terapeuta que fala. Que por eu gostar muito de videogame, por videogame me acompanhar a vida inteira, no momento que o videogame vira trabalho, eu paro de traçar um limite. Eu não consigo entender trabalho como trabalho. Esse ano eu tive uma experiência bem caótica, não aqui no Up, né? Escrevendo e produzindo conteúdo para portal. E eu tinha um ritmo de publicação de textos que eu acho que é sem par no Brasil, assim, né? Eu não lembro de nenhum grande veículo perguntei para pessoas de outros sites. Eu não lembro de ninguém com o volume de produção que eu tinha. E isso tinha dois impactos. Um, que eu não filtrava, né? Eu não tinha um momento de desligar do assunto, porque é um assunto que me acompanha em todas as esferas da minha vida. Então eu tava sempre com a cabeça fritando em trabalho. E outra, que eu escrevia tanto que eu não tinha tempo de jogar. É muito esquisito quando você trabalha produzindo conteúdo. Às vezes tem um ritmo de produção tão forte que você joga menos, na verdade. De tanto trabalhar com videogame, eu sentia saudade de só sentar no sofá, desligar a cabeça e jogar de bobeira, sabe? E então acho que eu tinha que ter mais... Não sei se tinha que odiar, mas eu acho que eu tinha que entender mais essa linha. De trabalho a trabalho, lazer a lazer, e tem que estar bem blocada na sua vida o que é cada coisa. Porque senão, se você entra nesse oba-oba de videogame, é sempre curtição, na real você nunca descansa. É meio foda isso. Só completando, Marcelo, mas por um lado é até bom, porque pelo menos você não tá num transtorno também, né? Porque dependendo, você ia estar jogando do mesmo tanto, do mesmo jeito, mas com raiva. Não sei, eu sou contra... Acho melhor não ter raiva. Mas enfim, do meu lado, eu sinto que eu monetizei todos os meus hobbies e eu transformei todos os meus hobbies em trabalho. Então eu tô num momento da minha vida que eu não tenho hobbies. Muito difícil ter algo por prazer. Então, videogame acho que já deve ter, sei lá, uns 2 anos que eu estou com essa estafa e não passa. Justamente por isso, porque ficou um pouco essa sensação de que é trabalho. E aí eu me senti muito sobrecarregada. Então, assim, hoje em dia eu gostar mesmo de um jogo tem que ser um jogo que me pega muito. Tem que ser muito fora da curva. Porque eu estou com essa estafa aí há muito tempo. Tipo Alan Wake 2. Tipo Alan Wake 2, né? Eu percebo isso, só complementando isso que a Márcia falou. Às vezes acompanhando o trabalho de alguém num período longo, assim. Isso mais em texto. Quando a pessoa escreve uma análise ou escreve o roteiro de um vídeo, alguma coisa assim. Eu consigo sentir quando a pessoa tá meio que saco cheio, sabe? Aliás, é bem comum na área. Quem trabalha assim em bate-ponto, tem que produzir conteúdo pra portal e tal, é muito comum da pessoa, na real, já nem gostar mais tanto assim de videogame, mas é o que paga as contas dela, sabe? É natural, mas eu fico meio triste quando isso vaza pro texto, sabe? Vaza pro sentimento que a pessoa tá levando pra análise, assim. É meio inevitável, mas é meio triste também. Doideira. Acho que com isso a gente encerra esse programa, né? É isso. A gente respondeu aí uma quantidade legal de perguntas, ainda tinham muitas perguntas pra responder, mas a gente não tem tempo pra responder tantas perguntas. Pô, comentem aí, né, gente, se vocês curtiram o formato, se vocês querem ver mais isso, vocês ouvintes. Vocês gostaram, gente? Acharam legal responder as perguntas? Eu amo responder perguntas. Eu curti. Gostou, Marcelo? Eu achei muito massa, queria uma proximidade legal com a galera.
uma chance do povo saber mais, né? De tanto de bastidores, quanto de como cada um aqui pensa, e vira uma conversa. Ela tá meio deslocada no tempo, né? Não é um manda mensagem e responde em seguida, mas acho que esse tipo de conversa com a galera é bem gostoso. Verdade, verdade. Bom, então a gente volta ano que vem, não é mesmo? Um feliz ano novo aí pra todo mundo, né, cara? Até ano que vem, galera. Feliz ano novo aí. Façam aí as promessas de ano novo. Querem fazer uma promessa de ano novo, gente? Pô, eu quero. Vai. Esse ano eu vou no The Game Awards de novo. E vai viajar mais 15 vezes pros Estados Unidos durante o ano. Ah, pronto. Exatamente. Mais alguém quer fazer uma promessa de ano novo? Eu não quero não, porque eu não gosto da pressão. Eu cometi um PlayStation 5. Olha aí. Então a minha promessa é que no The Game Awards 2024 eu terei jogado todos os indicados a GOT. Terei zerado tudo. Nossa senhora, guerreiro. Nossa, boa sorte. Você se odeia, Marcelo? Aí eles anunciam Baldur's Gate 4, 300 horas de campanha. É Eu provável? não vou fazer promessa não, tô com a Márcia. Isso aí. Fora a pressão de ter que cumprir alguma coisa. Exatamente. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, mas o Up não para. Inclusive, esse programa foi gravado com uma certa antecedência justamente para que vocês não fiquem sem podcasts. E pra que a gente possa tirar nossas fériasinhas também que a gente merece. Exatamente. No momento que esse programa tá indo ao ar, provavelmente a gente já está de férias. Então, fiquem de olho lá nos nossos stories. Provavelmente vocês vão ver a gente... Ou talvez a gente não esteja fazendo nada nos stories, né? Tipo, que estamos de férias. Não sei. Aí corta os stories, é a gente jogando videogame. Exatamente, pode acontecer. Mas a gente faz isso, cara, de gravar os programas com uma certa antecedência pra vocês não ficarem sem podcast. Mas pra vocês não ficarem sem podcast, é importante também que vocês assinem o Up no Catarse. Olha aí. Então, cliquem o link aqui na descrição, tá sempre aqui. Apoia a gente lá, cara. Pô, a partir de R$5 você consegue apoiar e todo apoio, toda assinatura que entra lá no Catarse é muito importante pra gente continuar fazendo isso aqui que a gente faz. Então, sigam com a gente e até ano que vem. Valeu, gente. Isso aí, gente. Valeu. Valeu, tchau. Forte abraço.